Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 3. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 41 a 43. O casamento na vida da igreja. Temos visto que a igreja em Corinto tinha muitos problemas, mas apesar disso, nosso foco está na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que é a solução para todo tipo de problema que enfrentamos no viver da igreja. Deus se preocupa conosco e quer fazer de nós seus servos, ministros de Cristo. No capítulo anterior, vimos o tipo de pessoa que Deus quer usar: o mordomo ou o despenseiro dos mistérios de Deus. Esses mistérios referem-se à palavra profética que estava escondida por séculos, mas graças ao Senhor, hoje, no fim dos tempos, está sendo revelada para nós. Por isso, é tão importante deixarmos de lado todas as diferenças e desavenças com os irmãos, a fim de levarmos adiante esses mistérios de Deus, que na verdade são Cristo e a Igreja. Cristo é o mistério de Deus e a Igreja é o mistério de Cristo. Deus quer estabelecer a vida da Igreja em todas as cidades. Precisamos perceber que a Igreja não é algo humano, mas divino. Nós somos humanos, portanto, naturalmente falhamos. Temos o ego, o velho homem, também conhecido como vida da alma, que falha constantemente. Por um lado, o velho homem foi crucificado com Cristo, posicionalmente. Romanos capítulo 6, versículo 6. Mas em nossa experiência, percebemos que por vezes ele ainda é muito ativo e se manifesta em nosso dia a dia. Esse velho homem é a causa dos problemas na vida da igreja, na vida conjugal e na vida social. Muitas vezes, queremos usar técnicas de gerenciamento secular para resolver os problemas da igreja. Alguns líderes nas igrejas buscam cursos de aperfeiçoamento para aprender as técnicas modernas de gestão para administrar melhor a igreja e ajudar os irmãos. Porém, precisamos ter clareza de que essas técnicas não são suficientes. No máximo, elas oferecem a sabedoria humana que, comprovadamente, não pode resolver todos os problemas. E é por isso que Paulo apresenta em 1 Coríntios a mensagem da cruz. Ele coloca a cruz de Cristo no centro, como algo principal. A única solução para os problemas na igreja é Cristo, e este crucificado. Cristo levou todas as coisas negativas do universo para a cruz: o pecado, a natureza pecaminosa; os pecados, os atos pecaminosos; Satanás, o mundo, o velho homem, a velha criação e as ordenanças, que são as regras que criamos de acordo com o nosso temperamento ou maneira de fazer as coisas e que hoje em dia tornaram-se um grande problema nas igrejas. Infelizmente, trazemos toda essa bagagem e isso prejudica a igreja, pois gera conflitos e desentendimentos entre os irmãos. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer nos distrair, tomando um tempo precioso que deveria ser usado na pregação do Evangelho, no cuidado para com as pessoas, na busca pelo crescimento de vida e pelo acréscimo do número de irmãos na igreja. Se isso está ocorrendo, é porque nos falta a experiência da cruz de Cristo. Precisamos praticar o que o Senhor ensinou em Mateus 16, do 24 ao 28. Negar a vida da alma, ir para a cruz e permanecer nela. Aplicar a cruz de Cristo em todas as circunstâncias é a solução para todos os problemas no viver da igreja. Cristo levou para a cruz a imoralidade, as desavenças, as brigas entre os irmãos e tantas outras coisas negativas.
Quanto mais nos voltamos ao Senhor e à sua cruz, mais santificados seremos e mais a vida e a natureza de Deus serão adicionadas à nossa alma, nos renovando, transformando e conformando a Ele. A razão de Paulo escrever 1 Coríntios 7. Alguns capítulos de 1 Coríntios são respostas às perguntas deles. No início do capítulo 7, Paulo diz: Quanto ao que me escrevestes, versículo 1, os irmãos Estéfanas, Fortunato e Acaico foram visitar Paulo e provavelmente levaram pergunta dos irmãos a ele. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17. Todo o capítulo 7 traz respostas a várias perguntas. Os coríntios tinham dúvidas porque havia muitos problemas na igreja, como litígio, fornicação, imoralidade, entre outros, conforme vimos no capítulo 1. Por fazer parte de um povo com elevada cultura e instrução, eles buscavam sabedoria. Enquanto isso, os judeus que lá viviam buscavam sinais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Trazendo para os dias atuais, vemos que muitos grupos cristãos buscam apenas sinais, curas e milagres, mas falta-lhes profundidade no relacionamento com Deus e com sua palavra. Há uma carência muito grande do nome do Senhor e da cruz de Cristo. Em Romanos 10:12, vemos que o Senhor é rico para com todos os que invocam seu nome. Que tal praticar agora? Fale em voz alta e com todo o seu coração. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quão rico Ele é quando o invocamos de coração. O segredo da felicidade. Neste capítulo e no seguinte, abordaremos o casamento na vida da igreja. Essa foi uma das questões que os coríntios apresentaram para Paulo e é um assunto de extrema importância hoje no viver da igreja. Deus é bom e seu desejo é que marido e mulher sejam felizes no casamento. No entanto, precisamos perceber que Ele tem um objetivo especial para o casal. Que o esposo e a esposa sirvam ao Senhor, fazendo a diferença onde estiverem, a favor do Evangelho. São muitas as maneiras de um casal ser útil a Deus. Por exemplo, abrir a casa para reuniões de grupo familiar, de cuidado e multiplicação. E também aperfeiçoar outro casal para iniciar um novo grupo familiar de cuidado e multiplicação. Uma coisa é certa: se o casal serve ao Senhor, certamente será feliz, deixando as brigas e discussões de lado. Quando servimos ao Senhor, paramos de pegar no pé um do outro e passamos a pegar na mão do nosso cônjuge para orar pelos irmãos.